todas e todos. Esse é mais um episódio do novo programa do Esquerda Diário, o programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, a organização que impulsiona o Esquerda Diário, e a gente está com essa novidade, que é uma nova sessão de debates chamado Esquerda em Debate, ou seja, a gente está abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita, que hoje governa o país e também está em outros países do mundo, mas sem aceitar a conciliação de classes. Por isso, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas, intelectuais e organizações que estão se posicionando sobre esse tema. E, como parte dessa iniciativa, também impulsionada pelo Suplemento Teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas também com convidados internacionais que vão poder dar um panorama internacional e expor o seu próprio ponto de vista, também em debate com a visão editorial do Esquerda Diário. Antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix, campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo para a gente manter iniciativas como essas. Bom, e hoje a gente está aqui com o nosso entrevistado, Michel Louvi, sociólogo marxista, nascido no Brasil e teórico do ecossocialismo. Michel, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui hoje. Vamos então começar. Eu queria já iniciar essa entrevista colocando uma questão, porque, enfim, partindo da dinâmica da crise capitalista, desde 2008, e também do aceleramento da destruição do meio ambiente, né, eu queria até te perguntar, você como teórico do ecossocialismo, qual a relação que você vê entre essa destruição ambiental e a acumulação capitalista? Sim. Bem, em primeiro lugar, agradeço às companheiras e companheiros do Esquerda em Debate de me convidarem. Como vocês sabem, eu sou militante da Quarta Internacional, então também me refiro às ideias de Marx e de Leon Trotsky, né, na minha reflexão. Mas, bem, para responder a sua pergunta, a questão ecológica, né, a questão da destruição do meio ambiente, em particular a questão da mudança climática, é, na minha opinião, talvez a questão política central da nossa época. Já é agora e vai ser mais ainda nos próximos anos. Né? Questão fundamental. E é uma questão que tem diretamente a ver com o processo de acumulação de capital. Né? Porque é o processo de desenvolvimento capitalista, processo de acumulação do capital, processo de redução de tudo, né, dos seres humanos e da natureza a mercadorias, né, que está levando a essa catástrofe ecológica. Né? A destruição da Amazônia é uma das manifestações desse processo, mas é um processo que já começou, né? Já estamos vendo as consequências do processo de destruição do meio ambiente, que resulta da dinâmica de expansão destruidora do próprio, que é inerente ao próprio sistema capitalista. Né? Bom, essa dinâmica tem a sua manifestação mais dramática na mudança climática. Né? A mudança climática que pode nos levar, nos próximos anos, nas próximas décadas, a condições em que a vida no planeta, e a vida humana em particular, se tornará já muito difícil, se não impossível. Né? Então, para termos uma ideia da proporção do desafio. Né? E por que dizemos que é o capitalismo que é responsável? Porque o capitalismo não pode existir, como Marx já havia explicado no Capital, sem expansão ilimitada, acumulação ilimitada, busca ilimitada de mercados, de lucros, competição em condições interimperialistas e, sobretudo, produtivismo e consumismo. Né? Produzir mais e mais mercadorias cada vez mais inúteis, né? E
promover o seu consumo pela publicidade, pelo fetichismo da mercadoria, etc. Quer dizer, tudo isso alimentado, nutrido há 2 séculos pelas energias fósseis, carvão, petróleo e gás. Há 2 séculos que o capitalismo existe graças às energias fósseis. O capitalismo depende estreitamente das energias fósseis. É muito difícil imaginar o capitalismo sem essas energias fósseis. Né? E a queima do petróleo, do carvão e do gás é que produz as emissões com efeito de estufa que provocam a mudança climática. Né? Então, é uma relação direta. Né? E a prova de que o capitalismo não pode viver, não pode existir sem as energias fósseis é a total incapacidade dos vários governos capitalistas de tomarem as medidas elementares necessárias para impedir essa catástrofe, para reduzir o consumo, a produção e consumo das energias fósseis. Né? Não adianta, quer dizer, discursos há muitos, né? Há essas famosas reuniões das Nações Unidas, chamadas COPs, né? A COP 1, 2, 3, 27, a outra é a 27 em Glasgow, na Inglaterra. Né? Todas elas terminaram com um fracasso espetacular. Né? A última reunião, essa em Glasgow, o organizador, que era um conservador, um funcionário do governo inglês conservador, né? Ele, na hora de apresentar os resultados, ele chorou. Né? Ele chorou porque não tinha resultado, né? Quer dizer, nada. Né? Então, essa incapacidade dos governos capitalistas de tomar as medidas mínimas, urgentes, necessárias, né, para reduzir as emissões, né, reduzir o consumo de petróleo, carvão, gás, etc. Não é possível, não é possível, porque o sistema não pode existir sem isso, porque a oligarquia fóssil, quer dizer, os que controlam o petróleo, o carvão e o gás, e tudo que é relacionado com isso, como a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, boa parte da indústria militar, plástica, química, tudo isso é parte de um conjunto, né? Que é a oligarquia fóssil-capitalista, ela controla o sistema praticamente. Né? Então, é por isso que, se nós queremos salvar, não o planeta em geral, mas a vida nesse planeta, né? Se nós queremos salvar não só a natureza, mas nós mesmos, que somos parte da natureza, desse processo de destruição e dessa catástrofe que seria a mudança climática, né? Cria, como eu já disse, é a opinião do cientista, sou eu que estou dizendo, né? Uma situação, uma conjuntura sem precedente na história humana. Precisamos voltar milhões de anos no passado para encontrar algo parecido com o que pode ser a situação do aquecimento global no planeta nas próximas décadas. Né? Bom, se queremos evitar isso, precisamos acabar com o sistema capitalista. Né? Esse é o dilema da humanidade hoje em dia. Quer dizer, ou a humanidade acaba com o sistema capitalista, né, o mais rapidamente possível, né, ou o sistema capitalista vai acabar com as condições mínimas para nossa sobrevivência nesse planeta. Né? Esse é o dilema. Né? Então, é socialismo ou barbárie, de certa forma, como dizia Rosa Luxemburgo, mas seria uma barbárie de um novo tipo, né? Uma barbárie na qual está em risco colocada a extinção, né, de várias espécies, inclusive a nossa. Né? Esse é o dilema. Né? Bom, agora, nós, os ecossocialistas, os marxistas, estamos nessa trincheira, né? Alertando, né? E buscando convencer nossos camaradas da esquerda que é preciso tomar essa questão a sério, né? Que a ecologia e o problema colocado pela mudança climática não é um detalhe, não é o ponto número 32 do nosso programa, que tem muitos pontos, como nós sabemos. Né? Não, é uma questão fundamental. É uma questão que muda tudo, como diz a Naomi Klein, naquele belo livro dela. Muda tudo. Muda a nossa compreensão do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo não é só a exploração, claro que é, não é só o colonialismo, o imperialismo, obviamente o é, né? Mas ele também é profundamente destruidor, né, da natureza, portanto, das condições mesmo para a sobrevivência humana. Né? Então, isso é uma nova compreensão que temos que ter do capitalismo. E também do que é o socialismo. Quer dizer, o socialismo não é só
mudar as relações de produção para desenvolver as forças produtivas. É uma certa concepção do socialismo do século passado. Não. O socialismo e o ecossocialismo, por isso que falamos em ecossocialismo, tem que integrar, né, a questão ecológica como um tema fundamental, um tema central, né? Portanto, a luta contra o capitalismo é mais do que nunca na ordem do dia, né? É um imperativo político, social e ético, né, do ponto de vista do conjunto da classe trabalhadora, do campo e da cidade, mas do conjunto da humanidade, né? É isso, poucas palavras. Muito bem. Eu queria comentar que enfim, esse tema que é tão importante, só apontando uma questão rápida assim no debate, né? Porque, enfim, partindo, né, dessa enorme gravidade dessa situação e do ponto limite, inclusive, que o planeta Terra tem de suportar todos esses processos ecodestrutivos do capital, é sobre justamente esse elemento que você estava colocando, né? Ou seja, a necessidade de resgatar o marxismo revolucionário, né, mas também um programa operário, né, para enfrentar essa crise climática e ambiental, né? Então eu queria trazer um exemplo que eu considero que pode ser um grande ponto de apoio, inclusive para esse debate com a esquerda, que você colocou também, sobre não ser um adendo, né, o tema ambiental, mas ser um elemento central, que eu considero que é um ponto de apoio para essa luta, que é a greve dos petroleiros da Total, em Grand Puy, na França, no ano de 2020, que é um processo que eu não sei se você chegou a acompanhar naquele momento, mas eu acho que é um exemplo bem interessante, porque justamente no momento em que estava tendo demissões, né, para transferir as refinarias dessa grande petrolífera, né, para países como a Uganda, por exemplo, e inclusive com a desculpa, né, de que era parte de uma transição ecológica, e etc., a gente viu que na realidade era todo um processo de precarização do trabalho, e aí 700 trabalhadores da fábrica entraram em greve para denunciar esse verdadeiro greenwashing, né, que estava acontecendo, se aliaram com a juventude, com os movimentos ecológicos, com os movimentos ambientalistas e mostraram como também são os trabalhadores que podem estar bastante interessados em fazer uma transição energética que preserve os rios, as regiões e matas onde, inclusive, os próprios trabalhadores e as suas famílias vivem, né, num processo que alia as necessidades energéticas com a necessidade de preservação ambiental para a sobrevivência dos trabalhadores, né? Ali, as refinarias de toda a França paralisaram em apoio, né, mostrando a força da luta operária para enfrentar os capitalistas e a atualidade do programa operário, né, como, por exemplo, a expropriação de toda a indústria energética, mas sob gestão operária da produção, né, aliado sempre aos cientistas, ambientalistas, avançando assim para uma matriz energética diversificada e sustentável. Eu acho que esse é um caminho a seguir, né? Queria até te perguntar como que você vê essa questão, né? Ou seja, o papel da classe operária nesse processo, nessa luta, né? Como é uma classe que pode ser hegemônica também desse ponto de vista e pode apontar um caminho que, como você colocou, é inalcançável no capitalismo, né? É impossível uma harmonia dos interesses capitalistas e a preservação ambiental, né? Então, acho que esse exemplo aponta medidas de enfrentamento com as causas do problema e qual é o sujeito, né, capaz de, nesse caminho, derrubar esse sistema destrutivo para tentar construir uma verdadeira relação mais harmônica entre a humanidade e o meio ambiente. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação entre a classe operária como sujeito hegemônico e a luta ambiental. Muito bem. Então, essa luta de Total é um exemplo muito interessante, né, de como setores da classe operária, em função da sua situação, de seus enfrentamentos com os patrões, né, com o capitalismo, vão tomando consciência da importância da questão ecológica, né, e da busca de alternativas, né? Isso é um exemplo interessante. Há vários outros, né? Por exemplo, quando houve a batalha na França, né? Um exemplo da França, da Notre-Dame-des-Landes, que era aquele terreno, né, onde viviam os agricultores e tal, e que o governo francês queria transformar num aeroporto com consequências ecológicas desastrosas, né? Bom, se formou aquele grande movimento de ocupação desse território pela juventude, por agricultores e tal, e a empresa, né, de trabalhos públicos, Vinci, um monopólio capitalista monstruoso, né, que ia construir o aeroporto, né,
Bom, o sindicato CGT, dentro dessa empresa, né, se solidarizou com a luta dos jovens, né, e dos camponeses, dos agricultores que ocupavam essa região, né, em Notre-Dame-des-Landes. E, graças a essa aliança, né, dos trabalhadores da CGT, dessa empresa multinacional da construção, né, civil, e do pessoal que ocupou a região, essa batalha foi ganha, né, foi ganha. O governo foi obrigado a recuar e a anular o projeto de aeroporto, né? Como isso há vários exemplos. Agora, eu acho que temos que reconhecer, sobretudo aqui na América Latina, mas não só, que quem está, no momento, né, na vanguarda da luta contra a destruição ecológica, contra em cima da questão da mudança climática, é a juventude, né? É a juventude, e, em particular, as jovens mulheres, né? E não é por acaso que é uma jovem mulher, a Greta Thunberg, né? uma jovem estudante, né, colegial nórdica da Suécia, que lançou o chamado de greve da juventude, né, que foi seguido por milhões de jovens do mundo inteiro, uma coisa impressionante, né? Coisa impressionante. Então, os capitalistas, digamos, as classes dominantes têm um ódio por essa menina, né? Chamam ela de feiticeira, de terrorista, de qualquer coisa, né? Então, é muito importante a gente reconhecer esse papel de vanguarda da juventude, em particular das jovens mulheres, nesse combate. E aqui, na América Latina, o papel de vanguarda que tem os camponeses, né, os trabalhadores do campo, e, em particular, as comunidades indígenas. Eles estão na primeira linha dessa luta contra os processos capitalistas de destruição da natureza, porque eles são as primeiras vítimas, né? São eles que vivem na floresta, que veem a destruição, digamos, das suas terras, o envenenamento dos rios, né? Bom, então, não é por acaso, né? Que são as comunidades indígenas e os camponeses que estão em primeira linha, né? Temos que reconhecer isso e mobilizar, né, o conjunto da sociedade, do movimento operário, da esquerda, etc., em solidariedade com esses guardiães da floresta, assim que eles se definem, os guardiães da floresta, por exemplo, da floresta amazônica, né? As comunidades indígenas, os camponeses sem terra, os quilombolas, o pessoal que vive lá, né? São os que estão na primeira linha, né? E é um combate violento, no qual os interesses capitalistas, que são, no caso do Brasil, né, a soja, o gado, a mineração, né, etc., eles são violentos, né, são impiedosos. Né? E agora acabam de matar, né, um jornalista inglês e um dirigente indigenista no Brasil. Né? E nós todos conhecemos o nome de Berta Cáceres, né, essa dirigente indígena em Honduras, que organizou a resistência dos indígenas em Honduras contra um projeto ecocida de multinacionais, né? E foi assassinada. Né? Esses bandidos, né, mandaram uns jagunços matar ela. Né? Então, a Berta Cáceres é um mártir, né, da causa socialista e ecológica, porque ela era uma militante socialista, né, revolucionária, e lutava em defesa da água, né? Uma luta fundamental. Então, ela foi assassinada. Então, Berta Cáceres é um exemplo, né, dessas lutas indígenas, na qual, mais uma vez, as mulheres, né, têm um papel de vanguarda. Agora, reconhecendo isso, esse papel de quem está, digamos, impulsionando essas lutas, no momento, sobretudo a juventude, as mulheres, os indígenas e os camponeses, né? O problema é que, para que nós consigamos vencer o inimigo, não só localmente, né? Num lugar ou no outro, sempre é possível conseguir, mas conseguir quebrar a hegemonia capitalista, nós precisamos ter o apoio da grande maioria dos trabalhadores da cidade e do campo. Esse que é o desafio. Se não conseguirmos ganhar a grande maioria dos trabalhadores, né, da classe operária e
a massa dos trabalhadores do campo, dos camponeses, né? Para nossa causa, não vamos conseguir quebrar o poder, né, enorme do capitalismo. Então, é fundamental encontrar os meios, né, através do movimento sindical, através das lutas locais, operárias, etc., para ganhar a maioria dos trabalhadores, em particular da classe operária, para esse objetivo, o que não estamos ainda longe de conseguir, né? Esse é um objetivo que ainda temos que trabalhar muito para conseguir, mas ele é fundamental, né? Porque se não conseguirmos isso, não vamos conseguir derrotar o sistema. Sim, até porque, realmente, né, a juventude, as mulheres em particular, vêm sendo bastante linha de frente, né, de vários movimentos, inclusive em relação à questão do meio ambiente, né? E aqui no Brasil, enfim, você muito bem pontuou essa questão da violência na Amazônia. Agora a gente viu o recente caso do Dom e Bruno, né? Que você também pontuou, que é, enfim, também consequência de todo esse governo odioso de extrema direita que a gente vive aqui no Brasil nesse momento, né? O governo Bolsonaro e o peso que tem os militares também no governo e na própria Amazônia também, mas justamente pensar a relação entre, né, a classe operária e os movimentos, né, justamente pelo peso que a classe operária tem na produção, né, por isso eu resgatei esse exemplo da Total, porque eu acho que mostra isso, né, o papel decisivo ali na produção pode potencializar o papel da classe trabalhadora ligada a vários outros setores sociais, né, como a juventude, como o movimento de mulheres, como o movimento ambientalista. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve manifestações muito grandes, né, de indígenas, né, teve um acampamento em Brasília com 10 mil indígenas. Aí, o que estavam fazendo as centrais sindicais, por exemplo? Por que não estavam organizando também, né, ou seja, levando esse debate nos locais de trabalho para organizar uma luta conjunta que unificasse as demandas, né, indígenas naquele momento, né, contra todos os ataques do governo, em defesa do meio ambiente, né, com as demandas também da classe trabalhadora contra as reformas, né, anti-operárias. Essa unidade, ela acaba sendo muito permanentemente dividida, né, pelas burocracias sindicais, é um elemento importante também que impede, né, essa mobilização da classe trabalhadora. E já que a gente entrou um pouco nesse tema também, e a gente estava comentando um pouco sobre a França, queria te perguntar, aproveitar e te perguntar um pouco como que você vê, como que você está vendo o desenvolvimento de processos da luta de classes internacionalmente nos últimos anos. E assim, em particular, queria que você comentasse um pouco da própria França, né? Porque tiveram expressões importantes, desde os coletes amarelos aí na França, até o processo de luta contra a reforma da Previdência do Macron. Como que você está vendo essa situação da classe trabalhadora e esses processos de luta? Na França. Bom, Isso. sim, efetivamente, durante esses anos do governo neoliberal reacionário do Emmanuel Macron, assistimos a várias mobilizações muito importantes, né? E essas, as principais, as duas mais importantes foram essas que você mencionou, né? A mobilização espontânea, né, dos coletes amarelos, né, que foi uma surpresa que ninguém esperava, né? Inclusive a esquerda levou algum tempo para entender a dinâmica desse movimento, né, que realmente começou em cima de uma reivindicação muito limitada, que era o preço da gasolina, mas acabou se transformando num movimento anti-neoliberal contra o governo Macron e, em certos momentos, mesmo anticapitalista, né? Em alguns das suas expressões chegou mesmo a uma tomada de posição anticapitalista. Então, isso foi muito importante. Mas sofreu uma repressão violentíssima. A repressão contra esse movimento foi brutal. Houve centenas de pessoas que perderam o olho por causa dos tiros, né, da polícia, né, da repressão. Outros perderam uma mão. Pessoas foram assassinadas, né? Houve várias pessoas que morreram porque jogaram granadas, enfim, a polícia atacou. Enfim, foi uma repressão sem precedente na França desde o fim da Guerra Colonial da Argélia, 1962. Né? Desde o fim da Guerra da Argélia, nunca houve na França uma repressão de tal intensidade, de tal violência. Mesmo em maio de 68, não houve uma violência desse tipo. Né?
Então, isso a gente tem que levar em conta, né? Quer dizer, o grau de violência da repressão. O outro grande movimento foi o contra a reforma da Previdência, né? Uma reforma neoliberal, reacionária, né? Do Macron, que provocou uma grande mobilização sindical, né? Não todos os sindicatos, infelizmente, a direita sindical, a CFDT, não participou, mas foi uma grande mobilização, com greves, com lutas, ocupações, manifestações de rua, impressionante e tal. Foi muito importante também, mas também não conseguiu, foi derrotado. Então, esses dois movimentos foram muito importantes, mas os dois foram derrotados. Né? Temos que reconhecer essa realidade. Os dois foram derrotados e o Macron conseguiu fazer passar a sua política com o trator em cima, né, da resistência popular e operária. Bom, o último, mais recente episódio foram as eleições. Nós sabemos que as eleições são a expressão, embora deformada, da luta de classe, né? Não podemos ignorar. E o que aconteceu nessas últimas eleições, né? Eu diria, para resumir, que essas eleições trouxeram 3 boas notícias e 3 más notícias, né? Para resumir, né? Bom, a primeira boa notícia foi que a esquerda voltou a existir, né? Quer dizer, na França parecia que a esquerda já não existia mais, né? Parecia que a única escolha para os franceses era entre o centro-direita e a extrema-direita, entre Macron e Marine Le Pen, que foi o caso no segundo turno das eleições presidenciais. Então, as últimas eleições parlamentares mostraram que a esquerda existia, né? Que pelo menos 1/3 da população francesa, pelo menos, se identifica com a esquerda, no caso representada por uma aliança, a NUPES, Nova Unidade Popular Ecológica e Social. Uma esquerda heterogênea, há que dizer isso, né? Nessa esquerda há setores que são mais radicais, em particular um movimento chamado França Insubmissa, dirigido pelo Jean-Luc Mélenchon, que é pelo menos antineoliberal, em alguns dos seus setores anticapitalista, mas também fazem parte dessa aliança o Partido Socialista, que não tem muito de radical, que é um partido social-liberal, e o Partido Verde, que também é uma versão ecológica do social-liberal, né? Mas, enfim, o fato é que nessa coalição de esquerda, NUPES, chamada NUPES, a força hegemônica era o movimento chamado França Insubmissa, né, de Jean-Luc Mélenchon, que, como eu disse, é um movimento que representa, em certa medida pelo menos, essa radicalidade do movimento social de protesto contra o Macron. E outro aspecto importante, França Insubmissa tem um programa ecológico sério, ela leva a ecologia a sério, né? Ela coloca a questão ecológica como um tema central e propõe medidas bastante radicais que enfrentam com o neoliberalismo diretamente, se não com o próprio sistema capitalista. Bom, claro, essa aliança, e mesmo a sua versão mais radical, que é o programa da França Insubmissa, tem os seus limites, né? Tem os seus limites, né? E o principal limite é que não corresponde a isso uma orientação, uma estratégia de mobilização e de organização pela base, né? Eu li uma crítica interessante do programa, do Mélenchon em particular, do França Insubmissa, né? Da parte de companheiros anarquistas, né? Da União Comunista Libertária, né? Esses camaradas fizeram uma análise do programa da França Insubmissa, que em boa parte foi o programa dessa aliança, porque como a França Insubmissa era hegemônica, eles puderam impor em boa parte do seu programa. Então, diziam os companheiros anarquistas, esse programa, se for levado a sério até as últimas consequências, é incompatível com o capitalismo, né? O capitalismo não pode se adaptar, não pode aceitar esse programa. O problema é que o Jean-Luc Mélenchon e o pessoal do seu partido, a França Insubmissa, não se dão meios, né, de enfrentar realmente o capitalismo, né? Porque para isso você tem que organizar
né, pela base, né, os trabalhadores, o povo, né, a juventude, né, para um movimento, né, de enfrentamento revolucionário com o capitalismo. Isso eles não fazem. Né? Então, há essa contradição entre o programa, que é bastante radical, mas uma prática que fica nos limites da política tradicional da esquerda, né, eleitoral, etc., parlamentar. Bom, então, essa é a situação. Mas, enfim, a boa notícia é que a esquerda voltou a existir e que a força hegemônica nessa esquerda e nessa coalição é a corrente, né, da França insubmissa, que é uma corrente antineoliberal. Né? Então, isso é uma, digamos, é a boa notícia. E a outra boa notícia é que o Emmanuel Macron perdeu a sua maioria absoluta, né, no que ele tinha no parlamento anterior. Então, o parlamento anterior era só uma uma caixa de aplaudir. Né? Era um parlamento que aplaudia ao que o Macron decidia. Quer dizer, o Macron decidia precisava passar uma reforma da Previdência e o parlamento aprovava. Né? Não tinha muita coisa, né? Porque eles tinham a maioria absoluta. Agora eles perderam, né? Devido, né, nas últimas eleições parlamentares, o Macron, que foi eleito presidente, mas ele não tem mais a maioria absoluta no parlamento. Então, isso é uma boa notícia. Agora vem as más notícias. As más notícias. Então, a primeira má notícia é que o Macron, não tendo a maioria absoluta, vai ter que buscar alianças para conseguir ter uma maioria no parlamento. E, obviamente, ele não vai fazer aliança com a esquerda. Né? Ele, embora ele pretenda ser centro, nem de esquerda nem de direita, e tal, mas no fundo ele é de direita. Então, ele vai fazer uma aliança com a direita tradicional, né, reacionária, do chamado Partido Republicano, né, que é muito parecido com o republicano dos Estados Unidos, do Donald Trump. Né. Bom, então, se houver essa aliança, o que parece bastante provável, não de imediato, vai levar algum tempo para negociar, a política do Macron vai ser mais à direita ainda do que ela foi nos últimos 4, 5 anos. Né? Vai ser mais à direita ainda porque vai ser um acordo, né, com esse partido ultradireitista, né, dos republicanos, que tem 70 parlamentares, né, e que vai exigir, né, medidas ainda mais direitistas, ainda mais antipopulares, ainda mais reacionárias do que as que havia no programa do Macron. Né. Então, esse é o perigo. Né. Esse é um perigo bastante grande. Bom, a outra má notícia, a segunda má notícia, é o espetacular sucesso da extrema-direita. Né? Não só nas eleições presidenciais, que Marine Le Pen foi para o segundo turno, né? No segundo turno ganhou 40% dos votos e elegeu pela primeira vez na história uma enorme bancada de extrema-direita neofascista de 89 deputados. Passou de 8 a 89, multiplicou por 11, né? Simplesmente. Isso é um desastre terrível. Né? Então, isso mostra que o perigo da extrema-direita tem que ser levado muito a sério. Né? Não se pode falar em luta de esquerda sem colocar a questão do neofascismo. Né? Na França e no Brasil, né? Temos o mesmo problema. Né? A força, claro, na França ainda não estão no governo. Ainda não estão no governo, contrariamente ao Brasil. Isso é uma enorme diferença. Mas é uma força enorme, né? E muito perigosa. Né? Bom, e a terceira má notícia é o seguinte: a NUPES, essa coalição de esquerda entre France Insoumise, os socialistas, os verdes e o Partido Comunista, que sim, mas não tem muito peso, mas também está o Partido Comunista nessa coalição, fizeram um acordo antes das eleições de que depois das eleições no parlamento, cada um desses partidos teria o seu próprio grupo político. Porque o parlamento francês funciona com grupos políticos, cada grupo tem a sua existência, recebe dinheiro em função do seu número de parlamentares, etc, etc. Bom, então o acordo era que cada partido teria o seu grupo, né? Mas ninguém esperava, nem as sondagens, ninguém esperava que o partido neofascista Le Pen teria 89 deputados. Ninguém esperava isso. Então, o que apareceu? Que se a NUPES, né, a coalição, né, a Nova Unidade Popular, se dividir entre vários grupos, né, o principal grupo de oposição a Macron vai ser
partido neofascista, Le Pen. Né? Eles vão ser o maior partido. Quer dizer, a NUPES, se todos juntos, teria mais. A NUPES tem 140, né, deputados. E os neofascistas têm 89. Então, se a NUPES estivesse unificada, ela teria mais deputados. Mas, se ela se dividir, né, a França Insubmissa tem 70 e tantos deputados, né, não sei. Bom, 74. Bom, então, o resultado é que eles, se a NUPES se dividir, e pelo jeito vai se dividir, o partido de oposição número 1 vai ser o partido de Marine Le Pen, os neofascistas. E isso é trágico, né? Isso é trágico, porque o partido principal de oposição recebe mais dinheiro, tem posições mais importantes no parlamento, sobretudo, aos olhos da opinião pública, vai aparecer como a principal oposição a Macron, né? Vai ser os neofascistas. Bom, o Jean-Luc Mélenchon propôs aos outros partidos que eles mantenham a unidade da nova União Popular, da NUPES, para que ela se transforme na principal oposição, e não Le Pen, mas os outros partidos não aceitaram, nem o socialista, nem o comunista, nem o verde, cada um tem o seu grupinho, né? Manter a sua empresa comercial, né? Os seus negócios e pronto. Então, vamos ter, muito provavelmente, salvo se eles mudarem, né? Vamos ter o Partido Neofascista Marine Le Pen como oficialmente a principal oposição no parlamento. Essa é a situação, né? Essa é a situação política na França atualmente. Sim, foi bom você dar esse panorama, porque eu também eu considero importante para a gente pensar justamente esses processos de luta de classes, né, na França, no último período, e o que isso impactou no processo eleitoral, né, porque, obviamente, acaba aparecendo, as eleições aparecem como uma distorção de processos de massas, né, mais amplos. E eu acho que, inclusive, esses processos de luta impactaram diretamente, né, no debilitamento do Macron e também no fortalecimento de setores que eu definiria mais como reformistas, neorreformistas, etc., nesse processo todo que você descreveu. E eu acho interessante fazer essa discussão, porque, assim, até eu estava, recentemente, a gente fez aqui, recebemos o professor Vladimir Safatli aqui no nosso programa Esquerda em Debate, e a gente estava discutindo um pouco sobre a situação da crise no Brasil, né, da crise da esquerda no Brasil, nesse momento, e também sobre as experiências neorreformistas internacionais, assim. E ele estava comentando que há vários anos atrás, ele achava que alternativas como Syriza, na Grécia, como Podemos, no Estado espanhol, etc., poderia ser, de fato, uma alternativa anticapitalista. E que, na realidade, hoje, fazendo, inclusive, uma autocrítica da posição dele, ele considerava que ao você não ter um programa efetivamente anticapitalista, de enfrentamento, digamos assim, que corresponda, inclusive, com uma organização da luta, da mobilização, como você tinha comentado no começo, isso coloca um grau de integração ao regime bem importante. Então, eu acho que esses resultados das eleições na França expressam, de forma distorcida, um sentimento de massas, né, mais à esquerda, né, mais disruptivo, de luta de classes, mas o programa da França Insubmissa e essas alianças que eles fazem com setores, digamos assim, social-liberais, impõem muitíssimos limites para uma saída efetiva. E aí eu queria agregar uma boa notícia também desse processo todo. Você colocou boas notícias e más notícias. Eu acho que uma das melhores notícias, em que pese as derrotas, né, que a classe trabalhadora e o povo pobre sofreu nesse processo na França, foi o surgimento de uma nova vanguarda da jovem e trabalhadora que vem diretamente desse processo de luta. Tanto dos coletes amarelos, que concordo com o elemento que você colocou, que vários setores da esquerda demoraram para entender a complexidade que estava colocada nesse processo, mas também de várias lutas, né, que ocorreram. Você vê toda uma nova vanguarda de jovens trabalhadores que começam a se exercitar nos métodos mais radicais da luta de classes, que é bem chamativo
positivo na França, inclusive. Eu até queria só, partindo disso, conceitualmente tomar dois aspectos, né? Um deles, eu acho que é a centralidade justamente do sujeito operário para uma estratégia hegemônica, que eu acho que ficou claro, por exemplo, na greve dos transportes contra a reforma da Previdência, né? Que reabilitou o instrumento da greve na maior paralisação desse setor estratégico desde 1936. Né, isso como um exemplo, recebeu apoio justamente de um segmento importante dos coletes amarelos, né, na Estação Norte, em Paris, mostrando justamente um reconhecimento de que são parte de uma mesma classe. Né? Isso me parece importante justamente quando os setores de esquerda têm setores como reformistas, né, têm uma votação maior, etc., mas na realidade não são parte de organizar a luta da classe trabalhadora. E eu acho que esse é o caminho, efetivamente, que mais pode apontar para uma saída frente à extrema-direita, frente a todo esse fortalecimento da extrema-direita. E um outro aspecto mais rápido que eu queria colocar é a questão da auto-organização, né? Porque, enfim, como dizia o Gramsci, né, os organismos de auto-organização são escolas de poder, né, da classe trabalhadora, em aliança com todos os setores oprimidos, etc., para exercitar justamente em pequena escala o controle dos destinos da sociedade. E durante a greve contra a reforma da Previdência, a coordenação, né, naquele momento, existia uma coordenação que unificava ferroviários, metroviários, motoristas de ônibus de Paris. Isso foi chave para que os trabalhadores conseguissem ultrapassar as burocracias sindicais e pudessem controlar a sua própria luta. Né? O lema deles era a greve é dos grevistas, né? E não das burocracias, dos dirigentes sindicais que querem impedir e dividir a luta, né? E isso também eu acho que permitiu todo um diálogo com a população, que eu acho que mostra uma saída mais efetiva nesse sentido, que possa se aliar a um programa de fato anticapitalista, que não se alia a nenhum segmento da sociedade que depois, em nome de governabilidades, vai terminar amarrando a luta dos trabalhadores por dentro, né, da institucionalidade, digamos assim, né? A gente, como eu tinha até te comentado, né, a gente tem uma organização na França, né, nós do MRT e da fração trotskista pela reconstrução da Quarta Internacional. A gente tem uma organização na França que é a Revolução Permanente, e o nosso companheiro Anas Kazib, né, ele é parte dessa geração de jovens trabalhadores que são produto desse processo de luta, né? Que, enfim, acho que é um processo muito interessante, que a gente tem bastante orgulho, inclusive, de ter participado desses organismos de auto-organização. Então, eu te comentaria isso um pouco sobre toda essa situação na França, nesse momento, enfim, tanto para ver o que você opina sobre isso também, mas para ver se a gente consegue também, já para ir finalizando a entrevista, fazer um gancho com a situação no Brasil, também da esquerda, porque eu acho que vários desses debates estão colocados aqui, né? A gente está vendo uma crise da esquerda nesse momento, né, onde grande parte da esquerda termina apoiando uma chapa com um neoliberal como é o Geraldo Alckmin, né? E mesmo setores do PSOL aqui, mesmo o próprio PSOL diretamente, está, nesse momento, atuando junto em uma federação com um partido ecocapitalista, né, que é a rede da Marina Silva, financiada pelo Itaú. Então, também queria te perguntar um pouco qual que é a sua visão sobre essa situação aqui, para a gente também ir finalizando a nossa conversa aqui hoje. Veja, eu acho positivo que existem setores da juventude trabalhadora, radicais, que simpatizam com organizações políticas marxistas, revolucionárias, né? Você mencionou seus amigos da Revolução Permanente. Minha relação é mais com o novo Partido Anticapitalista, que apresentou um candidato, Philippe Poutou, que teve um certo impacto. Bom, não teve muitos votos, 0,8%, mas a campanha dele teve bastante eco, né? Sobretudo na juventude. Eu acho isso muito positivo, importante. Mas nós não podemos nos limitar a olhar o nosso umbigo, né? Quer dizer, nós mesmos, nós somos bons, somos a vanguarda, temos que ver onde é que estão os milhões de trabalhadores na França. E os milhões de trabalhadores que querem mudar alguma coisa estão, no momento, apoiando o movimento France Insoumise. Temos que partir dessa realidade, né? Não dá para dizer, bom, eu sou reformista, portanto não nos interessa. Não estou de acordo com isso.
né? Estou mais de acordo com a análise dos companheiros anarquistas que o programa da França Insoumise é um programa implicitamente anticapitalista, só que eles não estão se dando os meios, né, de organização, de estratégia para levar adiante esse programa, né? Então, não basta dizer reformismo, porque reformismo é todo mundo, quer dizer, os social-democratas são reformistas, os verdes são reformistas, não é a mesma coisa. Então, nós temos que partir não só das nossas pequenas organizações, infelizmente são muito pequenas, né? A nossa é pequena, a de vocês é mais pequena ainda, né? Temos que pensar nos milhões de pessoas que votaram no Mélenchon para a presidência, que votaram na NUPES para o parlamento, e temos que discutir com esse pessoal, levar nossas propostas revolucionárias a essa massa de jovens, de trabalhadores, de mulheres, né, que estão buscando uma saída, né? Temos que conversar com eles, não podemos simplesmente dizer, ah, são reformistas, me interessa. Bom, e os sindicatos, né? Bom, o problema não é só a burocracia sindical. Claro, existe burocracia sindical, mas as greves foram organizadas pelos grandes sindicatos, sobretudo pela CGT, né? Teve um sindicato que sabotou, que é a CFDT, mas os outros sindicatos, sobretudo o CGT, ajudou a organizar. O problema é que as greves na França, quase todas, são greves dos trabalhadores do setor público. Você mencionou os ferroviários, os metroviários, os choferes de ônibus, né? Então, são pessoal do serviço público, né? Infelizmente, os trabalhadores das indústrias privadas se mobilizam pouco, por várias razões. Eles têm medo da repressão patronal, do desemprego, enfim, há várias razões, vários problemas, mas infelizmente é essa a realidade. Então, o problema não é só uma burocracia sindical que impede os trabalhadores que gostariam de fazer uma revolução. É uma coisa bem mais complicada. Temos que começar pela base, né? Aí sim, né? Organizar os trabalhadores nas fábricas, que infelizmente ainda estão muito pouco organizados, muito menos em movimento de greve, por exemplo. São raras as greves nas fábricas privadas. Então, temos um imenso trabalho a fazer de promover a auto-organização, como você disse, estou inteiramente de acordo, auto-organização pela base, né, para fazer avançar o movimento operário. Bom, então vamos dizer uma palavrinha sobre o Brasil. Não vou dizer muita coisa sobre o Brasil, porque, embora eu seja brasileiro, eu moro na França, né? Então, não vou explicar o Brasil para vocês, né? Simplesmente vou dar uma opinião, né? Como você sabe, eu sou um simpatizante do PSOL, né? Digamos, acompanho a política do PSOL, acompanho também as discussões internas do PSOL. Muito bem, eu acho que, digamos, em linhas gerais, eu acho que a esquerda radical, a esquerda anticapitalista no Brasil tem que seguir dois elementos do que seria uma estratégia, não é uma estratégia revolucionária, estratégia anticapitalista. O primeiro é a frente única dos trabalhadores contra o neofascismo. É fundamental no Brasil. O Brasil tem um governo neofascista do Bolsonaro, que é uma catástrofe para o povo brasileiro, para a classe operária, para a natureza, para os indígenas, para tudo, né? É uma catástrofe. Então, é fundamental uma frente única do povo brasileiro, dos trabalhadores, de toda a população, para derrubar esse governo neofascista, né? E isso tem que ser um elemento central da estratégia de qualquer corrente revolucionária no Brasil. Um. E o outro aspecto é manter uma autonomia da esquerda revolucionária, da esquerda anticapitalista, da esquerda antissistêmica, né? Esses dois elementos têm que ser centrais na estratégia dos marxistas no Brasil. Ao mesmo tempo, a frente única dos trabalhadores, com todos os partidos de esquerda, sem exceção, né? E manter a autonomia dos anticapitalistas, manter a autonomia dos revolucionários. Agora, como se traduz isso exatamente na tática eleitoral, como é que se apoia quem, quando, em que momento, em que forma, isso, francamente, eu não vou me meter, isso é o assunto que vocês, brasileiros, aqui têm que resolver, né? Mas é importante manter, né, ter claro, né, esses dois aspectos. Se você pega um e deixa cair o outro, você está, digamos, cometendo um erro muito grave, né? Você precisa ter, ao mesmo tempo, esses dois elementos. E não é fácil, né?
combinar os dois, não é fácil, e eu não tenho a fórmula mágica para isso, vocês é que vão ter que encontrá-la. É isso. Sim, enfim, essa questão que você colocou sobre a necessidade de dialogar com os trabalhadores, isso é um ponto que nós temos acordo, ou seja, os trabalhadores que tanto votaram na França submissa, ou aqui no Brasil mesmo, os trabalhadores que votam e vão votar no PT, no Lula, e inclusive com críticas ao Alckmin, são trabalhadores e jovens com os quais nós, que somos marxistas evolucionários, a gente com certeza tem que dialogar. Daí para apoiar essas coalizões, essas alianças, etc., eu acho que aí já tem uma diferença importante, porque justamente eu acho que as experiências que a gente veio vendo, tanto no Brasil quanto enfim, na Europa, etc., na América Latina, vão mostrando uma certa falência desses, tanto do que é chamado de neorreformismo, mas também de uma alternativa de partidos amplos, né, que acaba juntando reformistas e revolucionários sem uma delimitação estratégica clara. Eu acho que é necessária uma delimitação estratégica clara, acho que, enfim, a gente vem apontando um pouco nesse sentido, não para defender um caminho minoritário e etc., mas justamente pela necessidade de construir uma alternativa que seja de fato de independência de classes, para poder enfrentar a extrema-direita, como você colocou, e aqui no Brasil significa enfrentar todo esse regime do golpe institucional, né? Que, enfim, é a extrema-direita no governo, mas também, enfim, o judiciário, as Forças Armadas, o agronegócio, ou seja, o Congresso, vários pilares aí desse regime do golpe institucional. Mas, enfim, muitos debates, Brasil, França também, aí eu coloquei algumas opiniões, algumas polêmicas também para a gente ir debatendo, mas acho que, enfim, te agradeço muito pela entrevista aqui hoje. Queria ter te perguntado um pouco mais sobre a sua visão sobre o stalinismo, né? Aqui no Brasil a gente está passando por um processo um pouco de reabilitação do stalinismo, me interessava bastante a sua visão sobre isso, mas, de qualquer maneira, te agradeço a entrevista, você ter participado aqui, colocado todas as suas opiniões, posições políticas, etc. A gente está justamente tratando de fazer um debate no momento em que tem discussões muito importantes, né? O pessoal, inclusive, está passando por uma crise na qual tem rupturas de setores que diretamente estão indo para partidos burgueses diretamente, como é o caso do Marcelo Freixo, né? Ou também a Isa Pena, que foi agora para o PCdoB diretamente, e outros também que têm rompido, mas também setores que estão questionando, né, a política da ala majoritária. Então, está tendo muito debate, nosso programa é um pouco também para debater um pouco isso, sobre o Brasil e sobre outros países também. Então, de qualquer maneira, queria te agradecer bastante e, enfim, se você quiser fazer considerações finais aqui na discussão. Não, tudo bem, eu agradeço o convite, né? Sempre é um prazer dialogar com a juventude revolucionária, né? E pronto, é isso, né? Muito obrigada e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora.